Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje, onde a gente vai estar fazendo o meu primeiro modelo masculino. Na verdade não é o meu primeiro, tecnicamente é o meu segundo modelo masculino, mas definitivamente é a primeira vez que eu faço um conjunto masculino. Pra quem não me conhece, meu nome é Rebeca Fonseca e eu sou designer de moda. Eu trabalho com crochê e tenho meu ateliê. E eu gosto de compartilhar o meu processo criativo e o meu processo de confecção com vocês. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever no canal, você será muito bem-vindo. E se você já é inscrito no canal, seja muito bem-vindo de volta. O nosso cliente de hoje é Diogo, e Diogo entrou em contato comigo para poder produzir um modelo para ele passar o carnaval na Bahia. E ele já havia me mandado uma referência, que era uma referência de um top que a gente chama de mesh. Eu não sei explicar muito bem, mas ele é bem bagunçado, digamos assim, até quando você tá fazendo o crochê, não é algo muito metódico, é algo bem do feeling. E ele pediu que eu produzisse um modelo mais ou menos nesse estilo, e ele também pediu que eu combinasse com uma bermuda de crochê. Ele veio aqui hoje, na realidade, e a gente conversou um pouco. Eu também já tirei as medidas dele, e agora só falta eu fazer o croquis, que eu vou mostrar pra vocês, e depois eu vou preparar o orçamento pra poder enviar pra ele. Eu vou mostrar pra vocês um pouco da metodologia que eu uso pra poder desenvolver o modelo. Eu nunca fiz um mesh top na minha vida, definitivamente vai ser o mais desafiador pra mim. E depois de alguns testes eu também pude desenvolver um padrão de modelagem para bermuda, que você também pode usar pra calça. Enfim, agora eu vou fazer o croquis e depois eu mostro pra vocês como ficou. Essa daqui foi a pasta que eu preparei pra ele no Pinterest, pra ter um pouco de inspiração e mostrar as referências pra ele. Eu fiz um teste pra modelagem também, porque eu nunca tinha feito uma calça, eu nunca fiz uma calça, e ficou muito bom, inclusive. Eu mostrei esse ponto pra ele, ele gostou bastante, mas a gente não vai fazer nesse fio mais grosso, a gente vai fazer, na verdade, no fio mais fino pra poder combinar com a parte de cima. E aqui nós temos o início do croquis, aqui só tem a base, na realidade, e aí eu vou, enfim, desenvolver ele. Eu acabei de comprar a linha, eu estou voltando agora. Quando eu chegar eu mostro pra vocês o que eu comprei. É claro que eu comprei uma linhazinha a mais pra mim, mas enfim. Eu comprei algumas conchas, comprei algumas miçangas, coisas que tipo remetam à praia. Eu também comprei um pouco de madrepérola, mas foi bem pouco mesmo. Foi tipo, acho que só uns 5. Eu comprei os fios. Eu vou provavelmente usar o natural do Marcelo Nunes, da Euroroma. Eu gosto muito da Euroroma porque ela tem toda uma pegada mais sustentável. Eu acabei de chegar em casa, eu vou organizar os materiais, eu vou precificar eles e eu vou mostrar pra vocês quando eu for produzir. Provavelmente eu não vou produzir hoje, porque eu tenho outras coisas pra resolver e organizar, inclusive editar vídeo. Mas quando eu começar a produzir, eu mostro os materiais pra vocês e mostro a metodologia de como eu produzo o conjunto de Diogo. Então, primeiro eu vou começar explicando a modelagem da bermuda. Então, as primeiras medidas que você vai precisar para fazer a bermuda vão ser a circunferência do quadril e a circunferência da cintura. A circunferência da cintura seria a cintura da calça, ou seja, aonde o cós da calça vai estar localizado na altura dele. Por exemplo, se eu quero uma calça cintura média, então não faz sentido eu pegar a minha cintura daqui de cima. O que eu vou estar chamando de cintura, então vai ser aonde o cós da calça vai estar. Vai ser a circunferência do seu corpo na altura do cós da calça que você escolheu. Se a cintura é média, por exemplo, então eu quero essa circunferência daqui porque o cós da calça vai vir até aqui mais ou menos. Diogo ele pediu uma cintura média para baixa e ele também pediu uma bermuda não muito longa. A circunferência do quadril, ela não vai ser necessariamente utilizada, ela é mais para uma referência. A segunda medida que a gente realmente vai utilizar vai ser o gancho. Como é que você mede o gancho? Você senta em um banco e aí você mede a altura partindo da altura do cós da calça, que eu acabei de explicar, que é onde você escolheu que o cós da calça vai ficar, até o banco. No caso, até o assento do banco. A última medida que você vai precisar vai ser a altura da calça, que vai ser
a partir da altura do cós até aonde você quer que ela meça. Ou seja, até o joelho, ou então até embaixo do joelho, até a altura que você quiser. Eu uso essa modelagem, inclusive, também pra fazer uma calça de crochê. Se você quiser, você pode adaptar. Eu vou fazer pra mim depois. Eu acho que essas são as medidas principais que a gente vai estar utilizando. Se você quiser ter pra referência, você pode também medir a circunferência da perna, da parte do quadríceps. E como eu já falei, a circunferência do quadril também para referência. Para a parte de cima, para o top mesh, eu vou precisar da largura de uma cava até outra. Gente, por favor, relevem o barulho de construção no fundo, mas enfim. Ou seja, é do final da cava, aqui, logo embaixo da axila, até a outra. Essa é a primeira medida que eu vou precisar. Um pouco, inclusive, acima do centro do seio. Outra medida que a gente vai precisar vai ser a medida do degolo. Como o modelo tem uma golinha meio alta, a gente também vai precisar ver qual a medida da altura dessa golinha que você quer. A de Diogo vai ficar mais ou menos uns 2 dedos de altura. Depois você vai medir o ombro a ombro, que é da ponta de ombro até a outra ponta. E você vai precisar também da medida da altura do modelo. Ou seja, mais ou menos daqui, do lado do pescoço, até a altura. Diogo quer um pouco acima do peitoral, porque é realmente como o modelo é. Eu acho que por enquanto essas são as medidas que a gente vai precisar. Eu vou começar fazendo o top mesh, eu acho. A forma como eu vou começar ele vai ser fazendo 2 tiras grandes para servirem como a minha base para iniciar o processo de produção dele. Eu vou fazer elas e aí eu venho mostrar para vocês como tá ficando. Eu quero deixar elas prontas porque eu acho que é mais rápido. Talvez depois disso eu faça, na verdade, a bermuda. Eu comecei a fazer ela porque eu acho que ela é mais fácil de fazer. Eu vejo que já tenho a modelagem dela pronta. Para iniciar a bermuda, você vai precisar fazer correntinhas até chegar na medida da circunferência da cintura do cós que você calculou. Depois que você terminar de fazer as correntinhas e chegar nessa medida, você vai fazer um ponto baixíssimo, unindo o último ponto da corrente com o primeiro ponto. Eu recomendo nessa hora você provar para ver se passa no seu quadril essa circunferência. E se ela não passar, você adiciona algumas correntinhas a mais, talvez 5, talvez 10, depende muito do seu gosto. Mas tenha em mente que o crochê ele cede depois. E para você ajustar, você pode colocar depois um elástico. Então não tem problema se ficar um pouco folgadinho na sua cintura, mas também não deixe tão folgado para quando você colocar o elástico não ficar aquela sobra de tecido, sabe? Aquela sobra de pontos, aquela dobrinha. Eu vou estar trabalhando com a circunferência do cós mesmo, porque é uma cintura um pouco mais baixa. Então, não precisa ser necessariamente a circunferência do quadril, porque como eu já falei, ele cede. Eu vou pegar ela, vou fazer isso que eu já falei. E depois eu vou pegar a medida do gancho, vai ser a altura das carreiras que eu vou fazer. Ou seja, depois que eu fizer essas correntes, eu vou começar a subir carreiras de ponto altíssimo. Eu vou começar a subir carreiras de ponto altíssimo retas. A não ser pela primeira carreira, que vai ser uma carreira de ponto alto, alternando entre ponto alto, faz uma corrente, pula um ponto de base e aí depois outro ponto alto, faz uma corrente e assim por diante. Depois dessa primeira carreira, as outras carreiras vão ser todas em ponto altíssimo e a gente vai fazer elas até na medida que a gente calculou do gancho. Eu vou explicar um pouco melhor para vocês, porque a gente também vai ter alguns aumentos nessas carreiras, mas a ideia é basicamente essa. Agora que eu terminei aqui a minha primeira carreira, eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai fazer a partir de agora nas carreiras retas, que vão ser de ponto altíssimo. A gente vai precisar primeiro medir a altura de uma carreira de ponto altíssimo. Aqui a minha deu 2 centímetros. E essa minha primeira carreira aqui deu aproximadamente 1 centímetro, a carreira de ponto alto. Então você vai pegar a altura do gancho, vai subtrair 1 centímetro dela, que é a medida dessa nossa primeira carreira. E depois você vai pegar o resultado e vai dividir por 2, que é a altura da nossa carreira de ponto altíssimo. E aí o resultado vai ser provavelmente a quantidade de carreiras de ponto altíssimo que você precisa fazer até chegar numa altura que você pare e comece a fazer a parte das pernas. O gancho de Diogo deu 21 centímetros. E quando eu subtraio o 1 centímetro da primeira carreira, fica com 20 centímetros. E aí 20 dividido por 2 dá 10. Então, até chegar na altura que eu preciso para poder começar a fazer as pernas, eu vou fazer 10 carreiras. Sendo que
Nessas 10 carreiras, eu vou dividir ela em 2. Nas 5 primeiras, eu vou fazer carreiras retas, normais, sem nenhum aumento. Nas outras 5 carreiras, as últimas, eu vou fazer aumentos em regiões específicas. Eu vou ver onde fica o centro-frente e onde fica o centro das costas. E aí, no ponto central, nesses 2 lugares, eu vou fazer um aumento triplo. Ou seja, eu vou fazer 3 pontos altíssimos nesse mesmo ponto central. Se você quiser saber onde fica mais ou menos esse ponto, é só você pegar a peça e meio que esticar ela e ver as 2 pontas que você esticou. E aí você pode marcar essas 2 pontas pra você não se perder delas e aí você começa a fazer os aumentos. Mas você também só vai fazer isso depois de ter feito as primeiras carreiras retas. Então, eu vou fazer até chegar na altura prevista e aí eu mostro como que a gente faz a parte do gancho oficial. E aí, a partir daí, eu explico como que a gente faz a parte das pernas. Esse daqui é o croquis que eu fiz pra Diogo. É mais ou menos esse modelo que vai ficar. Ele não quis um cordão muito longo e tem essas 2 partes aqui de amarração. Então, a gente primeiro vai fazer esses 2 fios, que são várias correntinhas, como eu já expliquei, e eles vão servir como base pra gente desenvolver a parte aqui de cima e a parte do degolo. Mas a gente vai começar fazendo mesmo a bermuda. Se vocês quiserem ver um pouco melhor, eu também publiquei no meu Instagram. Eu terminei aqui o trabalho e eu cheguei na medida que eu precisava do meu gancho. Eu acabei trocando para a agulha número 3 também, porque a outra agulha tava ficando muito aberto, o ponto. Então eu achei melhor fazer com a agulha número 3 para ficar um pouco mais fechada. Eu acho que o cliente iria preferir. Eu até perguntei para ele, ele disse que sim. Aqui tá as minhas linhas de aumento. Como eu mudei de agulha, então eu acabei por fazer 13 carreiras no total, sendo 12 de ponto altíssimo. Então, eu dividi por 2 e aí ficou as 6 primeiras sendo carreiras retas e as últimas 6 sendo elas com os aumentos que eu havia falado. E se a gente ver aqui nos aumentos, tem sempre um ponto aqui a mais, porque como eu falei, são 3 pontos em um ponto de base. Então, vai ter esse ponto aqui central, a mais não. Vai ter um ponto central. Esse ponto aqui central, a gente vai unir ao outro ponto central, fazendo várias correntinhas. E essas correntinhas, elas têm que ser na mesma medida do gancho. Ou seja, eu terminei o meu trabalho, eu cortei o fio, e agora onde eu fiz esses aumentos, eu vou colocar a minha agulha aqui e vou fazer várias correntinhas partindo daqui. E quando chegar na medida do gancho, que no meu caso é 21 centímetros, eu faço um ponto baixíssimo no ponto central do outro lado. Assim a gente vai unir e vai ficar com essa divisão, que vai ser a divisão para as 2 pernas. Vai ficar uma perna aqui e outra perna aqui. Como vocês podem ver, agora tem um lado e tem o outro. A gente vai trabalhar em espiral, pegando a parte da corrente que a gente fez agora. Ou seja, eu vou vir trabalhando por aqui agora. Aqui é o ponto onde eu fiz o ponto baixíssimo para unir. E aí eu vou vir por aqui e aí eu vou trabalhar nessa espiral daqui, passando por aqui. E vou trabalhar apenas aqui. Depois que eu atingir a altura que eu quero do short, eu vou cortar o fio. E aí eu vou fazer a mesma coisa na outra perna, pegando do outro lado sempre nessa alcinha daqui que a gente fez para unir a frente com as costas.